Hoje a gente começou o programa falando sobre a importância da gente saber agir diante de uma crise suicida. A gente falou da relação da dependência química com a crise suicida. Mas como a gente está no mês de setembro e é o mês de prevenção ao suicídio, a gente sabe que outros fatores também podem afetar, né? Uma depressão não tratada. E vocês sabem que eu estou aqui há 13 anos e desde o começo eu levanto essa bandeira a favor da saúde mental e da gente quebrar todos os preconceitos que a sociedade, infelizmente, ainda tem em relação ao cuidado com a saúde mental. A gente precisa lembrar que o nosso corpo, ele é uma máquina inteira e completa, ele não pode ser dividido. A gente não pode encarar como algo supernatural, cuidar do coração, do joelho, dos olhos e não da mente. É tudo uma coisa só. Então a gente precisa pensar na nossa saúde mental como tudo, tá? E existem vários problemas relacionados à saúde mental. O transtorno afetivo bipolar é um distúrbio psiquiátrico bem complexo, né? É uma questão séria de saúde mental e a gente vai falar sobre esse assunto hoje. A característica mais marcante é a alternância de episódios de depressão com de euforia e períodos assintomáticos entre eles. Tem muita gente que erroneamente fala assim, você é bipolar, e tira sarro ou briga porque a pessoa mudou de opinião. A gente não está falando de mudança de opinião, a gente está falando de um transtorno que tem fases. E a gente precisa entender bem porque também precisa tratar da forma certa. Para falar sobre esse assunto, recebo hoje a psiquiatra a doutora Karine Cunha. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos sentar, vou sentar do seu ladinho, vou dar um pouco de cadeira aqui, para a gente falar sobre transtorno bipolar. Vamos lá. Antigamente, pouco falava-se sobre transtorno bipolar, né? E ainda bem que hoje a gente ouve falar mais frequentemente mesmo. Assim, como eu disse ainda na abertura, ainda tem as pessoas que acham que é uma coisa diferente do que, na verdade, é a doença, né? Sim. Qual é a característica principal do transtorno bipolar? É mais ou menos aquilo que você falou, né? É um transtorno de humor que tem uma alternância entre episódios depressivos, episódios maníacos ou hipomaníacos, né? E períodos assintomáticos, ou seja, períodos sem sintoma, que a gente denomina que o paciente está eutímico, né? Só que essas mudanças, elas são bruscas e sem motivo aparente. Então é muito comum, só porque uma pessoa tem uma leve oscilaçãozinha de humor, ela é bipolar. Não, não é por aí. O bipolar é uma oscilação brusca mesmo. É como se fossem duas pessoas em uma só. Entendeu? A coisa é bem mais séria do que as pessoas imaginam. Um paciente com bipolaridade, ele já nasce assim ou pode se desenvolver a doença em qualquer fase da vida? Então, a bipolaridade, ela tem um componente genético muito forte. Então, o que é comum acontecer? O paciente chega no meu consultório, eu faço um diagnóstico de bipolaridade. E aí eu pergunto, você tem alguém da família que tem um diagnóstico de bipolaridade ou depressão? Aí a pessoa vira para mim e fala assim, puxa, minha mãe tem uma personalidade muito forte, minha mãe muda de humor muito rápido. Então assim, existe uma questão genética forte na bipolaridade. Mas assim, em geral, a doença se desenvolve depois. Na infância é muito raro a bipolaridade se desenvolver na infância. Em geral, no final da adolescência e mais começo da idade adulta, na faixa aí dos 20, 25 anos, mais ou menos. Coincidentemente, eu fui a um hospital esse final de semana e aí eu sou dessas que fico prestando um pouco atenção na conversa dos outros. Estava aguardando o elevador e tinha uma médica conversando com, entendi eu, uma mãe. E ela estava falando para a mãe dessa paciente, olha, é provável que sua filha tenha desenvolvido a bipolaridade, porque muitas mães desenvolvem a bipolaridade após o parto, nessa fase. E ela falou um pouquinho da questão hormonal. Isso é fato? Pode acontecer. Se você tem uma predisposição genética para ter o transtorno bipolar, o primeiro episódio ele pode surgir após o parto. Porque após o parto a gente tem uma mudança muito brusca hormonal. A gente tem uma queda hormonal muito grande. E é até relativamente comum isso, o primeiro episódio vir depois
de uma gestação. A gente fala muito sobre essa fase do puerpério e aí da fase do baby blues, que é aquela depressãozinha leve, né? Leve, entre aspas, porque a gente tem vontade de chorar, tem gente que mais, tem gente que menos, e fica com aquela angústia e tal, que dura ali uma fase pequena, né? De 3 até 5 dias. Mas a depressão pós-parto, ela pode ser uma depressão já de um distúrbio que depois vai virar uma parte de mania, por exemplo? Pode. Existe, assim, o blues puerperal é um momento, assim, é um período que mais ou menos toda mulher tem, na faixa de 80% a 90% das mulheres tem. A mulher fica mais sensível, fica um pouco mais irritada, enfim. Mas isso tem uma curta duração, não dura mais do que, dura 2, 3 semanas. E não precisa de tratamento. Aí nós temos a depressão pós-parto e nós temos a psicose pós-parto. Na depressão pós-parto, são sintomas de depressão, né? Aqueles sintomas que a gente já conhece. Tristeza, angústia, desânimo. Só que isso dura no mínimo 2 semanas e traz um prejuízo muito grande para aquela pessoa. Aí precisa tratar. Mas não necessariamente essa pessoa é bipolar. Ela pode ter apenas depressão. Mas também pode acontecer da pessoa ter uma depressão pós-parto e mais na frente ela ter um episódio maníaco. Aí sim, ela é uma paciente que tem transtorno afetivo bipolar. Um transtorno afetivo bipolar, ele pode ser um dos fatores que leve a pessoa a desistir da própria vida? Ah, sim. A incidência de suicídio em transtorno bipolar é relativamente alta, viu? Principalmente no episódio depressivo, na faixa aí de 5%. Claro, se a pessoa não trata. Então, assim, a bipolaridade é uma doença que traz muito sofrimento. Por quê? Porque a oscilação de humor é muito brusca. A pessoa ela nunca sabe como ela vai estar no dia seguinte. Ela fala, poxa, doutora, hoje eu estou super bem, estou feliz, estou fazendo 1000 planos. E, de repente, de uma hora para outra, eu acordo triste, desanimada, sem querer sair da cama. E, às vezes, a pessoa fica meses com depressão. Então, é uma doença que traz muito sofrimento. Mas é uma doença que tem tratamento, tem diagnóstico e tem tratamento. Mas as pessoas, como a gente já sabe, elas têm medo de procurar o psiquiatra, elas têm preconceito. Elas acham que pelo fato dos sintomas serem mentais, ah não, mas eu vou dar conta, ah não, isso aqui é só uma fase, não, eu vou melhorar, eu vou tirar férias, eu vou ficar melhor. Mas não é assim, porque a bipolaridade é uma questão de química cerebral. Então é remédio, o bipolar é igual a remédio. E uma coisa que é interessante, né, a doutora falou, é uma questão de química cerebral, ou seja, você que tem o transtorno afetivo bipolar não tem culpa nenhuma. Então não existe motivo de constrangimento, de falar, eu não quero que ninguém saiba. Não foi uma escolha sua, não é verdade? É o que eu costumo dizer, gente, doença é uma coisa que ninguém quer ter e ninguém tem culpa de ter doença. Não existe culpa. A pessoa que tem bipolaridade, ela não é mais fraca porque ela é bipolar. As pessoas têm esse pensamento, o fulano deprimiu porque ele é fraco. Não, ele deprimiu porque ele tem uma genética para ter aquela doença. A pessoa tem culpa de ter câncer? Não. Entendeu? Ela tem, de repente, uma predisposição genética para ter câncer. Enfim, ela vai lá e tem câncer. Ela não é mais fraca porque ela desenvolveu o câncer. Como é que é o tratamento do transtorno bipolar? Antigamente as pessoas falavam que era um tratamento que gerava muitas consequências. É que depende da medicação. Existem medicações mais tranquilas. Embora, sim, uma das que a gente mais usa e uma dos medicamentos a medicação mais eficaz é o lítio, que é um remédio bem antigo, que a gente já usa ele há muitos anos. Mas, assim, ele tem as suas características, né? E funciona bem. Funciona e funciona muito. A gente está conversando sobre bipolaridade, que é o transtorno afetivo bipolar. Por que afetivo? É porque é uma doença do afeto. Então, a gente classifica como afetivo. Antigamente, ela se chamava psicose maníaco-depressiva, mas era um termo, assim, mais pesado. E aí, eles resolveram mudar para transtorno afetivo bipolar. Psicose maníaco-depressiva é a bipolaridade. É a bipolaridade? Sim. Que a gente falava com bastante frequência. De repente, a gente fica achando que a bipolaridade é algo novo, mas ela já era as doenças, os nomes vão mudando, né, com o passar do tempo. Perfeito. Então, antigamente, psicose maníaco-depressiva. Hoje, transtorno afetivo bipolar. Olha, o Romeu Silva, ele quer saber assim, minha mulher muda muito de humor. Uma hora tá feliz, outra triste e outra brava. Ela pode ser bipolar? O que faço? Pode. Ela pode ser bipolar, sim. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver por quanto tempo. Porque um pouquinho de oscilação de humor todo mundo tem.
Agora, se essa oscilação dura aí, sei lá, depressão, ela fica mal por umas 2 semanas, depois por uma semana fica acelerada, agitada, né? Mas essa coisa de uma hora tá feliz, na outra hora tá triste, significa que muda de humor no mesmo dia. Aí não é se for uma bipolaridade. coisa assim mais, se for mais pontual, ela recebeu uma notícia, ela ficou chateada. E agora ela deu certo, o projeto dela ficou feliz. Não, aí não é bipolaridade. Quando a gente muda de humor no mesmo dia, é bipolaridade? Até pode acontecer. A gente chama isso de ciclador rápido. Isso pode acontecer sim. Mas, em geral, são casos de bipolar que já estão há muitos anos sem se tratar. É mais raro, mas pode acontecer. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu tinha muita TPM. Então, a fase da TPM era uma fase de muita irritação. Normal. Depois passava uma fase tranquila. Pois é, qual que é a diferença dessa TPM para um transtorno bipolar? A TPM, ela pega só aquele período específico antes da menstruação. Ou seja, tem uma origem hormonal. A bipolaridade não se relaciona com a questão hormonal, embora ele possa piorar com a questão hormonal. É muito comum o bipolar, por exemplo, ficar muito mais irritado no período pré-menstrual. E o período pós-parto também é um grande risco para deprimir ou ter euforia também. Perfeito. Então vamos lá, próxima pergunta. Obrigada pela participação, Romeu. É da Neuza Trindade. Para transtorno bipolar é sempre necessário diagnóstico? Sim, porque a gente precisa tratar, né? E para a gente tratar, a gente precisa ter um diagnóstico, mas a gente tem que fazer um diagnóstico de uma forma aí correta. Por isso que é tão importante, por isso que a consulta psiquiátrica é uma consulta mais longa. A gente tem que conversar bastante, escutar o histórico do paciente, escutar o que ele está sentindo, às vezes escutar a família. Mas é importantíssimo fazer o diagnóstico. A partir do momento que você faz o diagnóstico, aí você entra com a terapêutica. Tá. Doutora, você falou que o lítio é o medicamento mais antigo, mas ele continua sendo muito usado, e tolerado, né? Quais seriam os efeitos colaterais para quem não tolera? Olha, o lítio, ele é assim, ele é um remédio meio 880. Quem tolera, em geral, se dá muito bem. Agora, quem não tolera, o que ele pode dar? Ele pode dar náusea, ele pode dar diarreia, ele pode dar tremores, pode dar acne, ganho de peso, sonolência. Mas isso é muito variável. Tem paciente, por exemplo, que toma e não sente praticamente nada. Mas é um dos melhores estabilizadores de humor até hoje. E o transtorno bipolar, ele tem cura? Ele tem controle. Na verdade, cura na psiquiatria é uma palavra meio forte, né? Assim, a gente sempre fala a questão do controle. Mas o bipolar bem conduzido, ele leva uma vida absolutamente normal. Inclusive, existem vários artistas aí famosos que são bipolares e são super bem-sucedidos, né? Perfeito. É sempre bom a gente saber, né, de casos assim, porque isso dá pra gente mais tranquilidade em relação a como lidar com a doença. Everaldo, que é o nosso câmera cinegrafista, ele tem uma pergunta. Vamos lá, ouvir o Everaldo. Como se trata de afetividade, né? Muitas vezes, dentro das nossas casas, nós temos uma pessoa assim. E por falta de conhecimento, sempre tem aquela coisa, né? Deixa pra lá que ele é sempre assim. Ou ela é assim, deixa. Será que quando a gente vai fazer um trabalho por um tratamento, por uma perspectiva, será que não seria legal também a família participar? Olha, sempre. O ideal é que a família sempre participe. Inclusive, eu gosto muito quando a família vai na consulta também. Eu gosto de escutar sempre o paciente e a família. Por quê? Porque às vezes o paciente ele tem determinadas atitudes ou comportamentos que ele não percebe, mas a família percebe. E a família percebe também assim, ele melhorou muito com essa medicação. Não, ele não melhorou. Então, o que eu costumo dizer? Na dúvida, leve para uma avaliação. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Né? A bipolaridade não é uma doença tão prevalente assim. Tá? É uma média aí de 1%, 2%, pode chegar até 5%. Mas a partir do momento que a pessoa tem, ela tem que ser diagnosticada e tem que ser tratada. Porque a tendência é piorar. E traz um sofrimento para todo mundo, né? É muito comum isso, é super comum. Mas ela sempre foi assim. Pois é, mas na verdade ela sempre teve uma doença que nunca foi diagnosticada e nunca foi tratada. E aí, provavelmente, isso gera prejuízos na vida, né? Total. Na vida social, na sua vida profissional, a pessoa não consegue evoluir,
a pessoa é demitida do emprego. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Everaldo. Boa. Olha, vamos para a próxima pergunta da Cherolaine Lebers. Conheço uma pessoa com bipolaridade. Não sei como lidar com o transtorno. O que fazer? Na verdade, assim, o ideal é, assim, ela conversar com essa pessoa, né? Tem que ver se essa pessoa assume ou não que é bipolar. Se essa pessoa de fato não, realmente eu sou bipolar, o que é o ideal? É o diálogo. É você conversar com essa pessoa, olha, você precisa fazer o seu tratamento, eu tô vendo que você não tá bem. Em geral, os amigos, né, eles percebem mais a oscilação de humor, às vezes, do que a própria pessoa. Então o amigo, ele percebe, olha, essa semana tô percebendo que você tá mais agitado, tô percebendo que você tá mais irritada. Então, assim, eu acho que é sempre o diálogo, não é a gente não pode ter medo. A gente tem sempre que ter uma postura de acolhimento, né? De orientação, de conversa. Perfeito. Bom, a gente no começo do assunto deixou claro que o transtorno afetivo bipolar ele é marcado por fases. Sim. Uma fase normalmente depressiva e uma fase maníaca. Eufórica. Como a depressão ela pode ser manifestada de várias formas, com tristeza, com irritabilidade. Isso a irritabilidade, ela vem na fase da depressão ou na fase da mania? Na verdade, a irritabilidade é mais comum na fase da mania, tá? Mas tem pessoas que quando deprimem ficam irritadas também. Mas na depressão é mais comum o quê? Tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de energia, apatia. Mas pode ter irritabilidade também. Perfeito. Obrigada, Cherolaine, pela sua pergunta. Vamos passar para a próxima. Lili Afonso, boa tarde. Uma pessoa bipolar pode se tornar esquizofrênica ou não tem ligação? Olha, assim, uma pessoa bipolar, ela pode ter sintomas parecidos com o da esquizofrenia, o que não quer dizer que ela seja esquizofrênica. Esquizofrenia e bipolaridade são duas doenças muito diferentes, tá? Embora também um paciente esquizofrênico possa ter alguns sintomas aí parecidos com bipolar, tá? O que a gente tem uma classificação é o paciente esquizoafetivo. Isso acontece, mas é raro. Que é um paciente que tem características das duas doenças. Mas isso é mais raro. Em geral, um bipolar ele não evolui para uma esquizofrenia. Tá joia. Obrigada, Lili Afonso. Próxima pergunta é da Fá Regina. Como é a crise de transtorno bipolar? O que o bipolar deve evitar? Pois é, eu sempre falo, né? O bipolar ele tem que ter uma vida mais regrada. Então, por exemplo, evitar ficar uma noite sem dormir. Isso pode predispor uma crise de euforia. Evitar usar álcool, evitar usar drogas, porque isso também pode predispor um episódio de euforia ou um episódio depressivo, né? O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, né? E o que é a crise do transtorno bipolar? A crise, né? Ele pode ser tanto depressão quanto euforia. E às vezes pode ser também as duas coisas juntas, pode ser misturado também. Nem sempre é fácil identificar. Por isso que é muito importante a avaliação de um psiquiatra. Perfeito. Porque o bipolar do tipo 1, ele é muito fácil de fazer diagnóstico, porque as crises elas são muito nítidas. Mas o bipolar do tipo 2, as crises são mais sutis. Então é mais difícil fazer diagnóstico. Bom, nada como a gente quebrando esses paradigmas, esses preconceitos e buscando ajuda especializada. O profissional que cuida da saúde mental é o psiquiatra. Muitas vezes ele vai encaminhar para um psicólogo, né, por um trabalho multidisciplinar, mas a gente precisa lembrar disso. Doutora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você gosta que a família vá junto com o paciente. Isso só na bipolaridade ou, de modo geral, De modo geral. seria interessante que o psiquiatra também ouvisse um familiar? Sem dúvida. Às vezes a pessoa chega lá, fala uma coisa, a família vem e fala uma outra completamente diferente. Embora assim, né, bom, já tem muitos anos aí de psiquiatria, né? Então, às vezes o paciente fala, eu falo, tem mais coisa aí. Mas como a gente não tem nenhum exame específico que mostre, pra gente é muito importante a informação. Então, o ideal é que a família sempre vá na consulta. Aí pode entrar junto, pode entrar separado, aí depende do que a família decide. Perfeito. Mas eu sempre gosto de ter contato com os familiares, sim. E uma outra coisa, sempre que a gente conversa aqui sobre depressão, a gente fala da importância do ajuste fino da medicação, que é essa troca com o médico, que é esse tanto de informação que a pessoa precisa levar de forma muito clara para o médico. No tratamento da bipolaridade também precisa desse ajuste da medicação? Precisa.
Tem momentos de crise, a gente usa doses mais altas. Momentos de remissão, a gente pode reduzir a dose. Tem bipolar, por exemplo, que fica estável com uma medicação só. Mas tem bipolar, por exemplo, que precisa de 2, eventualmente 3, eventualmente até 4. Então depende do nível da bipolaridade. Então, assim, o acompanhamento ele é sempre necessário. A gente sempre deixa o mínimo possível de medicação, mas a medicação é para a pessoa ficar bem, né? Para ela ficar estabilizada. Assim como os remédios para o tratamento de qualquer doença, mas da depressão, o tratamento da bipolaridade não pode ser interrompido? Não, de de uma hora forma pra outra. alguma. De forma alguma. Porque a pessoa pode entrar numa crise e, eventualmente, até precisar ser hospitalizada. Perfeito. Só, eu sei que meu tempo está estourando já, Gil, mas só para a gente finalizar, eu deixei essa pergunta também para o psiquiatra que esteve antes, falando de dependência química e suicídio. E a gente sabe que na bipolaridade, muitas vezes, na fase da depressão, principalmente, as pessoas desistem das próprias vidas. E eu perguntei a mesma coisa que eu quero também perguntar para você, para a gente ouvir as respostas. No caso de... Primeiro, uma pessoa avisar que vai tirar sua própria vida, significa que ela não vai tirar a própria vida? Ou seja, cão que ladra não morde? Ou isso é um mito? Não, isso é um mito. Isso é um mito. Então, Isso é um atenção, todos que pensam, você está avisando que vai se matar porque não vai se matar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é um mito. E se a pessoa avisar que quer se matar, que quer desistir da própria vida, qual é a atitude de quem está recebendo essa informação? A pessoa precisa conversar com ela, orientar, tentar entender o que está acontecendo. Porque a maioria dos suicídios pode ser evitada. Grande maioria. Agora, tem pessoas que de repente não comunicam e tentam o suicídio? Tem. Mas a maioria dá sinais. É isso, gente. Vamos agir, né? Já que estamos aí no mês Não amarelo, adianta ter medo de falar sobre o assunto. a gente precisa falar. Precisa O psiquiatra anterior, ele falou que como é uma questão de colocar a vida em risco, que a gente precisa, se possível, levar esse paciente já para o pronto-socorro. Falou que quer se matar, já pega e leva para o Depende do suporte familiar também, depende muito. É. Mas ideação suicida é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles podem, de fato, tentar. Tem que agir, né? Tem que agir. Doutora Karine Cunha, maravilhosa, né, gente? Ela tá no Psiquiatra Karine Cunha lá no Instagram. O WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem, marcar um bate-papo, é o 119-3297-5678. E o site é psiquiatra-doutoracarinecunha.com.br. Você acredita na psiquiatria sendo tratada por telemedicina? Funciona também bem? Funciona também. Então, pronto, o WhatsApp tá aí, você pode fazer até isso de onde você estiver. O importante é cuidar de você. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, viu? Até a Obrigada. próxima.